Oi, boa noite, pessoal. A gente está com um probleminha de internet aí por conta da chuva, mas já estamos normalizando. Oi, boa noite. Internet atrapalhou um pouquinho aí, por causa da chuva, mas já estamos aí. Confirma para mim, tá aparecendo o link aí da live na página? Que para mim não tá aparecendo. Oi. Oi, gente. Só esperar chegar a nossa mediadora Raquel por conta da chuva. Ficou essa oscilação aqui na internet. Vocês estão aí? Vocês conseguem me ouvir? Confirmam para mim? Vocês conseguem me ouvir? Confirmam para mim, gente. Vocês conseguem me ouvir? Ah, beleza, gente. É, 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 tem um probleminha, minutinhos. Tá, beleza. Bom, é assim, né? Quando a gente se propôs outras vezes, estava tudo certinho. E aí, justo quando a gente vai fazer, aí chove. é, Eu não sei por que que a Raquel é o mesmo link, tá? E eu tô sem internet no celular. Pronto, acho que já. É,
Deixa eu só mandar para ela aqui. A gente já vai iniciar a nossa live. Pronto, entrou. Pronto. Acho que era a internet Ah, tudo mesmo. acontece. Depois é. Tudo acontece quando a gente vai fazer as coisas. É sempre assim. Tudo bom, Ariane, com você? Deixa eu ver o povo aqui. Tudo bem? Legal. Obrigada pelo convite, viu? Vou adorar. Beleza. Bom, Vamos. eu já vou iniciar aqui. Aham. Você quer fazer uma introdução? Como é que. Ou pode ir indo? Gostaria para localizar um pouco, né? Vou fazer uma introdução aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Raquel. Agradeço novamente o convite. Hoje a live vai ser sobre um símbolo feminista que é citado muito ainda nos dias de hoje, que é a Simone de Beauvoir. Ela contribuiu muito para a luta de igualdade de gênero, é uma das maiores teóricas do feminismo moderno. Beauvoir rejeitou modelos, hierarquias e valores impostos em sua época. Ainda mais que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, é muito importante acontecer esse tipo de live, citando personagens históricos, muito importante para o papel da mulher na nossa sociedade. E a Ariane já tinha me dito que a página ABC contra o golpe vai estar aí apresentando outras lives sobre o mesmo tema feminista. E eu gostaria, Ariane, que você começasse aí dando a sua introdução, falando aí do início, do nascimento e vida da Simone de Beauvoir, e eu passo a fala para você. Muito obrigada, viu? Ixi, agora eu não sei quem caiu e quem. Ai, gente, O que tá aconteceu? difícil. Não sei quem caiu. Estão me ouvindo? Mas eu acho que já vai começar a estabilizar a internet aí. Estão todos me ouvindo, Ariane? Então, esse comentário da Carmen Lúcia aqui. Oh, beleza. Ele não tá indo embora. Vamos falar de Simone de Beauvoir. Eu só preciso que vocês me deem um toque para ver se vocês estão me ouvindo. Senão eu vou começar a falar e aí não vou saber se vocês estão realmente ouvindo. Estão me ouvindo agora? Posso iniciar? Aqui tá tudo certo. Eu só não sei se o pessoal tá me ouvindo. Que deu uma caída na hora da sua fala. Gente, nossa, não sei se sou eu. Nossa, um delay. Deixa eu ver aqui. Acho que a Ariane saiu. Essa internet. Vamos aguardar ela voltar.
Estão todos me ouvindo, né? Parece que ela não tinha me escutado no finalzinho aí. Não sei o que aconteceu. Ariane? Oi, Tá me ouvindo agora? eu acho que agora deu certo. Agora sim, você começou. Ô Raquel, Oi, sabe me ouvindo? tô te ouvindo. Gente, Tá eu falhando um pouco, mas dá vou. pra ouvir. Nossa, eu não acredito que tá cortando. Pera aí, vamos. É sempre assim, né? Ai, Pois é. gente. Você conseguiu me escutar no final? E Porque agora? Eu não aqui. Peraí que eu vou entrar de novo. tá bom. Oi, acho que já normalizou agora, hein? Foi? Acho Agora que foi? normalizou. Então, bora lá. Pode iniciar, ô, Ariane. Eu já dei uma introdução breve aí, tá? Pode iniciar. É. Ah, é? Certinho, né? Uhum. Não sei se todo mundo me ouviu, né? Que tá uma loucura, mas vamos aí. Eu, eu acho que agora é, O pessoal tá falando que quem todos foi esse. estão ouvindo, então. Tá. Bom, gente, quem foi Simone, mais conhecida como uma filósofa? Ela veio da França, ela nasceu na França no início do século XX. Portanto, ela vai ser uma expressão desse século, né? Simone de Beauvoir, através de simpósios, ela é nos apresentada como uma filósofa, e também tem o livro dela, né, que é O Segundo Sexo, que é a obra mais famosa da Simone, né? E, portanto, ela então é apresentada como uma filósofa, né? E muitas vezes o livro dela, a gente ouve que ele é meio difícil de se compreender, né? E quando a gente ouve palestras sobre a Simone e tudo mais, são sempre questões como entender o que ela diz sobre imanência e transcendência. Então, são sempre esses elementos que aparecem aí, né? E que muitas vezes faz com que a gente acredite que abordar a Simone de Beauvoir seria de uma forma mais acadêmica, mais filosófica, né? E às vezes a gente acaba afastando a Simone escritora, né? A gente não vê a outra face dela, que é a Simone escritora, a Simone que teve uma vida que foi uma vida que transgrediu, né? Que se mostrou bastante provocativa para o século XX, né? Uma vez fizeram uma pergunta para Simone: como você gostaria de ser lembrada? Ou como escritora? E ela não hesitou, ela falou como escritora. Então, hoje a gente vai ver, né, quem foi a escritora Beauvoir, né? Bom, falar rapidamente aí. A Simone, né, ela veio de uma família burguesa em decadência.
não era uma família burguesa em ascensão, assim, né? Estava em decadência. E por que esse detalhe é importante? Porque isso vai influenciar na educação da Simone de Beauvoir. O pai dela, ele era um profissional liberal, era advogado, né? E só que ele não ganhava assim muito bem, né? Ele é um profissional liberal. E a mãe dela era uma católica conservadora, assim, né? E há relatos, assim, nas bibliografias que eu li, né, que casamento, ele não foi, assim, um casamento, na hora de ter o casamento, não foi um pacto burguês. Teve a questão do dote, que naquela época tinha o dote, né? Mas o pai, a família do pai da Simone teve dificuldades, assim, né? Então a Simone e as irmãs dela tiveram uma educação voltadas a influenciá-las para o trabalho, porque não se tinha, né, uma estabilidade econômica aí. Isso é muito importante porque vai estimular a Simone a ter autonomia, né, a buscar autonomia e tudo. Só que a família era muito católica, conservadora, né? Então fez uma educação muito conservadora, baseada no cristianismo, para foi estudar em escolas católicas, comportamento e tudo mais, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão Eu me tô ouvindo, né? ouvindo perfeitamente. Uhum. Ah, tá. Então, beleza. E aí aconteceu uns contraditórios na vida dela, né? Assim, de ter uma educação rígida, disciplinada, né? Isso deu um jeitinho meio assim, isso estimulou na personalidade da Simone dela ser também rígida e disciplinada, né? Ela tinha uma disciplina, né, que ela levava muito em consideração. Mas por outro lado, o pai dela tinha o hábito de leitura. O pai da Simone, ele era um leitor, assim, ele lia bastante. E estimulou as filhas a terem esse hábito também. E a Simone, ela cresceu, então, portanto, em meio a livros, né? E isso vai influenciar as obras dela também, né? Essa questão de ser escritora e tudo mais. E a gente vê também na obra do Segundo Sexo que ela fala muito femininos encontrados na literatura, por causa dessa influência também, né? De leitura, ela cresceu em meio a livro, vai estimulá-la a cursar filosofia. Eu não lembro se foi, primeiramente, matemática que ela fez, mas eu não sei se ela abandonou, acho que fez 2 anos aí de matemática e foi para filosofia. E aí que, de filosofia, que ela vai encontrar o Sartre. Eu vou ter que falar do Sartre porque o Sartre, ele desempenhou um papel importantíssimo na vida da Simone, né? Então, meio que não tem como não dizer dele. E na época, existia, quando você queria cursar, né, fazer um curso numa faculdade francesa, é igual para nós, o vestibular. Para eles, é um exame ali que você tinha que realizar um exame para poder cursar, né, para fazer o ensino. Nesse exame é que ela conheceu Sartre, né? Como é que foi esse encontro, né, da Simone com Sartre? Ela era conhecida como uma mulher bastante inteligente ali, né? E ela também tinha um dado conhecimento sobre um filósofo, Proust, né? Eu não lembro exatamente, mas ela era conhecida por ser especialista nesse filósofo. De um amigo do Sartre.
O Sartre, na época, ele já era meio famosinho ali. E ele andava com 2 rapazes também, né, que queriam estudar filosofia, né? Era o trio Sartre e esses 2 rapazes, né? E eles eram bastante conhecidos porque eram os que mais dominavam ali, né? Os estudos filosóficos e tudo mais. E um deles vai se interessar pela Simone de Beauvoir e começa a se aproximar, a se tornar amigo dela. E ele se interessa, sim, os 2 saem juntos, mas só que esse amigo aí, ele era casado, né? Era um casado. Mas na época era muito comum casar cedo, né? E então, por isso que ele não chegou a se relacionar com a Simone. E também a Simone ainda tinha um namorado na época. Mas foi por intermédio desse que o Sartre conheceu a Simone. O Sartre, ele se interessou pela Beauvoir na época, porque achou ela bastante inteligente, mas ele estava interessado em outras, assim. O Sartre, como ele tinha já uma certa fama, popularidade, assim, né? Isso atraía, né, certas pessoas, assim, para ele, assim, né? Então, relacionar para o Sartre não era uma coisa complicada, assim, né? Porque as pessoas vinham conhecer ele, né? Vinham conversar com ele, né? E na época era a Simone Weil, né? Que ele se relacionou e ela é uma filósofa famosa aí, né? A Simone Weil. E ele se interessou pela Simone de Beauvoir. E que naquela época era interessante, assim, engraçado, porque a Simone, né, pela sua educação e tudo mais, ela era uma moça, assim, bastante quadrada, assim, né? Ela era toda um jeitinho, assim. Ela usava saia, camiseta com golinha, né? O cabelo todo arrumadinho, uma senhorinha, né? Mas ela era bastante, assim, inteligente e ela tinha uma energia boa, assim, né? Vamos assim dizer, ela era bastante interessante. E era ela e esses 3 rapazes que estudavam filosofia para o exame de filosofia e eles passavam horas estudando, eles passavam bastante tempo estudando, assim. Então, foi através desses estudos que Sartre teve contato, né, com a Simone, com conversas que também duravam horas e tudo mais, né, e aí um foi se interessando pelo outro, que aí chegou num dado momento, né, a Simone estava bastante atraída por Sartre e ele também, e que chegou um momento, ambos no Jardim de Luxemburgo, lá em Paris, e tudo isso aconteceu lá em Paris, né? Eles estavam prestando o exame para Sorbonne. E sentados num banco, em frente ao Jardim de Luxemburgo, eles realizam um pacto, que baseado, né, em extrema parceria, companheirismo e que respeitasse a liberdade um do outro, né? Como seria isso? Eles seriam o casal principal da relação, mas não era uma relação fechada. Eles tinham liberdade de conhecer outras pessoas, mas que respeitando a relação entre eles. Então, muitos falam que é o amor necessário e os amores contingentes, que eram meio que inevitáveis acontecer durante a vida, né? Porque eles tinham uma vida toda pela frente, eles tinham 20 e poucos anos na época, né? Mas isso já era bastante progressista para a época, né? Porque a amiga da Simone de Beauvoir, a Zaza, ela teve que se casar, ela ficou doente por causa das normas para as mulheres naquela época, né? E a Simone também, ela até relata isso, né?
e tudo mais, as normas eram bem mais pesadas, né, naquela época do que agora, assim, né? Tinha saído esse ideal do casamento e tudo mais, né? Então, esse foi o pacto com o Sartre, assim, né? E que durou 50 e poucos anos aí, esse pacto. E como é que conseguiu durar tanto tempo assim, né? Foi através de muita parceria, de muito companheirismo e respeito que esse pacto conseguiu se manter, né? Porque ambos tiveram outros amores, assim, né? Tiveram relações aí que mexeram com eles, realmente. Eu vou falar mais para frente, né? Mas eles tiveram respeito um pelo outro. E também tudo era compartilhado, assim, sabe? Eles escreviam cartas um para o outro, mesmo estando longe um do outro, né? Eles escreviam cartas e tudo mais. Tinha uma boa comunicação. Eles tinham uma boa comunicação, respeito, parceria. E foi por meio disso que eles conseguiram manter, né, o pacto funcionando aí, né? E também muito amor, né? Bom, aí indo um pouquinho mais para frente, isso acontecendo na década de 30, né? Isso aí na década de 30. Só que acontece alguma coisa aí, nesse meio caminho. A Segunda Guerra Mundial. É o que a gente está vivendo aí, sabe? Nós estamos na pandemia. Eles estavam vivendo a Segunda Guerra Mundial. É bem louco porque eles viveram muita coisa. Eles viveram a Segunda Guerra Mundial, a crise de 29, eles viveram as revoltas de maio de 68, a Guerra Fria. Então, tudo assim, se relaciona, sabe? E nós estamos agora na pandemia, assim, e na mesma situação da Segunda Guerra Mundial, porque o Sartre, nessa época, ele teve que ir para a guerra, mas só que ele não chegou aí no campo de batalha, ele ficou mais na parte administrativa do, lá da situação, né? E então eles tiveram que se separar por um tempo, né? E a Simone, ela foi dar aula, se não me engano, em Lyon. Ela foi dar aula lá numa escola só para mulheres, né? Mas eles mantiveram um pacto e, assim, escreviam bastantes cartas e tinham liberdade de também se relacionar com outras pessoas. E aí que vai começar a surgir, nessa época, a Petite Famille, que falam, né? A pequena família do Sartre e Simone, né? Que são os amigos com quem eles vão ter e que vão ter relações, assim, com alguns amigos deles, né? Tem uma coisa que eu vou entrar em destaque, porque hoje em dia tem muitas fake news aí a respeito da Simone de Beauvoir, do Sartre, da relação entre eles, né? São desinformações aí, né? Então, eu vou entrar em destaque nisso, assim. A Simone, ela dava aula em uma escola só para garotas, né? Tinha um relato de uma das suas ex-alunas que dizia que a Simone, ela tinha uma presença física diferente das outras professoras. O que quer dizer? É que a Simone, ela tinha uma capacidade de ser atraente para as alunas, assim. Por quê? Porque ela era uma mulher meio diferente, assim. Ela, autonomia, independência, né? Era uma mulher, assim, diferente mesmo, né? E um dos relatos dizia que a Simone, ela estava com uma saia plisada, né? Uma camiseta de frio, né? E sempre aquele penteadinho dela. E que ela estava muito bonita, assim, e isso fez com que as alunas olhassem diferente para ela, assim, né? E além de ela ser extremamente inteligente, ela tinha, né, uma personalidade bastante diferente e era muito inteligente também.
E algumas alunas se apaixonaram pela Simone, assim, né? E uma delas era a Olga. A Olga, ela já estava no final dos estudos, né? E se interessou pela Simone. Mas só que a Simone era uma pessoa aberta, assim, ela não se fechava, assim, né? E permitiu com que essa aluna chegasse, né, e conversasse com ela e tudo mais, né, tomasse café com ela, né? Acho que ela chegou a escrever uma carta para Simone, ó, eu gostaria de conhecer você. E uma coisa que precisa entender é que a Simone e o Sartre, né, não eram pessoas que não eram pessoas que procuravam os outros assim, né? Os outros é que procuravam eles, né? Porque eles tinham um jeito assim bem diferente assim na época. E uma das coisas que é importante ressaltar é que a Simone ela não chegou a se relacionar com uma dessas moças no período escolar. Chegou a se relacionar quando elas já eram maiores de idade e quando já tinham terminado os estudos e iniciado a faculdade, né? E que muitas fake news vão dizer outras coisas aí, né? Então tem que tomar cuidado, tem que sempre se informar. E a Olga também, ela chegou a se casar com um dos alunos do Sartre, assim, né? O Sartre, ele tinha uma relação de amizade, assim, com os alunos, né? E os alunos conheciam as alunas da Simone, né, e os alunos da Simone também, né, ambos se conheciam e tudo mais, né, porque eram pessoas que também tinham interesse em filosofia, então eles tinham interesse em discutir filosofia e tudo mais, né. E um desses casos que foi aí, que muito dizem aí, é o caso da Bianca Lamblin. A Bianca Lamblin, né, ela foi uma judia, uma órfã judia que se apaixonou pela Simone, né? E também se apaixonou pelo Sartre. E que nessa época a Bianca ela apresentava determinados comportamentos que afastavam o casal, assim, né? Que chegavam a afastar o casal, assim. A Bianca ela chegou a ser analisada por Lacan. E o Lacan chegou a dizer assim que ela buscava na figura da Simone, do Sartre, os pais que ela não teve, assim, né? E tanto que o Sartre e a Simone mais para frente vão romper com a Bianca, mas assim, não sei, né, exatamente, já aí na minha opinião, se foi uma forma agradável assim para Bianca, porque foi uma ruptura assim mesmo, né? Com a Bianca. Talvez ela tenha criado mágoas em relação a isso, né? Mas a Bianca, ela gostava e era meio muito apaixonada, assim, pelos dois, né? Talvez isso tenha criado mágoas nela, né? E ela chegou a escrever um livro quando os dois já não estavam mais vivos, lá na década de 80. Ela chegou a escrever um livro falando sobre a sua relação com a Simone e o Sartre. E é um livro que tenta manchar a, a figura deles, né? E esse livro é utilizado muitas vezes para mostrar, olha como a Simone era isso, olha como o Sartre era isso, né? É utilizado, né, por pessoas que não gostam dos dois, né, para justificar seus discursos de ódio. Mas a gente tem que entender toda essa situação aí, né, para não ficar só nessa parcialidade aí, né, de toda da situação, né. E a Bianca chegou a se casar com um dos alunos do Sartre. Eu não me lembro qual, né? Mas ela chegou a se casar. E isso tudo lá na Segunda Guerra Mundial, né? Acho que quase final, né? Avançando um pouquinho mais, só para completar, a Olga, ela permaneceu amiga do casal até o fim
da vida deles, assim, né? Eles tinham uma relação bastante sólida, né? Não era uma coisa de descarte, assim, né? Eles mantinham a amizade e tudo mais, eles tinham um compromisso com as pessoas também, né? Não só entre eles, mas com os amigos. Eles sempre tiveram essa questão de manter a amizade e tudo mais. Princípios, né? São um casal. Oh, são dois filósofos, né, que mantiveram em toda a sua vida princípios éticos, filosóficos e morais, né, para si mesmos e para os outros também, né. Mas essa relação também sofreu certas turbulências, assim, né, ah, indo a Simone mais para sua maturidade, né. Eu vou ter que falar do Nelson Algren, porque o Nelson Algren, ele foi importante no período da maturidade da Simone de Beauvoir, né, quando ela já estava com seus 40 anos e tudo mais. E aos 40 anos é quando ela vai lançar o Segundo Sexo, né? E nessa época, o Sartre já era mais famoso do que ele já tinha adquirido uma certa popularidade internacional, né? E a Simone também. A Simone, ela tinha estreado o livro dela, A Convidada, que fala sobre a Olga, né? E ela tinha certa popularidade também. Eles eram conhecidos como escritores, filósofos, e eles davam palestras em outros países. E o Sartre, nessa época, ele conheceu a Dolores Vanetti. A Dolores Vanetti foi uma desses amores aí que mais a Simone teve medo, assim, né? Porque foi uma relação bem, assim, intensa entre a Dolores e o Sartre, né? Mas a Simone, ela sempre se segurou, assim, ela sempre, quando tinha alguma coisa, assim, ela sempre guardava para si mesma, ela não chegava a exteriorizar isso, assim, porque ela se preocupava com o Sartre, né? Tinha uma relação muito de parceria aí. E nessas idas, a Dolores, ela era dos Estados Unidos, né? E quando a Simone não estava na França, a Dolores ia para a França. Então, a Simone, ela foi dar uma palestra nos Estados Unidos, né? Isso já chegando aos seus 40 e poucos anos. E esse episódio é importante porque ele vai ajudar a Simone de Beauvoir a escrever O Segundo Sexo. Ela conheceu o Nelson Algren, foi por intermédio de uma amiga lá, estadunidense também, e que apresentou o Nelson Algren para ela, e os dois chegaram a sair juntos, assim, para se conhecer e tudo mais. Na época, o Nelson Algren era um escritor, ele não era muito famoso, assim, né? Mas ele já era meio conhecido, mas não tão famoso quanto o Sartre. E os dois tiveram uma noite, assim, né? Acho que num espaço de entretenimento, assim, né? E no final da noite, o Nelson, que tinha gostado muito da Simone, ele chega e dá um beijo nela, né? E ela toda desconcertada, ela ficou surpresa, mas aí eles se cumprimentaram e ela seguiu seu caminho, mas naquele momento ela se apaixonou pelo Nelson Algren, né? E aí depois eles foram se conversando mais para frente, né? E o Nelson Algren, ele desempenhou um papel muito importante, porque ele não era de origem, assim, pequeno burguesa. Ele veio de família de operários, assim. Ele morava, acho que não sei se era Nova York ou era Chicago, mas ele era um típico estadunidense, assim. E ele morava num bairro afastado, de periferia, assim, né? Tanto é que depois de uma das palestras que a Simone deu, ela pediu para levar ela nesse bairro, né, que é onde morava o Nelson. E as pessoas, elas se assustaram, nossa, por que a Simone está indo nesse bairro assim, né? Por que tá indo nesse lugar, né?
Então, não teve esse problema, assim, né? E a Simone, na época, ela já começava a ter uma certa pensamento a respeito da condição das mulheres. O Sartre estimulava muito a Simone, escreva sobre isso, né? Seria bem interessante você escrever sobre isso. E ela levou isso a sério, né? E ela já estava elaborando aí para escrever o Segundo Sexo. E o Nelson, né? Ela chegou a comentar isso com o Nelson Algren, né? Sobre essa sua vontade de escrever sobre a condição das mulheres. E aí está a importância do Nelson Algren. Porque o Nelson Algren, ele disse assim para ela, se você quer conhecer a condição das mulheres, você também tem que conhecer a condição dos negros. Então, o Algren levou a Simone para esses bairros onde viviam os negros, né, para entender a situação do negro. E isso sensibilizou a Simone, isso fez com que a Simone entendesse melhor, né, enriquecesse a sua obra também, né. Tanto é que ela fala um pouco da questão racial, bem pouquinho assim, mas ela faz uma relação aí, né, entre o negro e a mulher, né. Então essa é a importância do Nelson Algren. Só que eram amores, né. O Nelson, ele estava prestes a pedir em casamento a Simone, assim, né? Ele estava meio se sentindo mal, porque era ir e voltava, ir e voltava. Ela ia para a França, depois para os Estados Unidos, depois para a França, para os Estados Unidos. Ficou 5 anos isso. Porque a Simone, ela estava bastante acostumada com a vida dela em Paris, assim, com os amigos, com o ambiente dos cafés, o ambiente intelectual ali, o movimento político, a sua relação com Sartre, né? E abandonar tudo isso para ir morar com o Algren, né, casada, pesou na consciência dela. E o Algren, na minha opinião, foi a grande paixão da Simone de Beauvoir. Foi o que mais despertou paixão, amor, assim, nela, né? Mas ela tinha um pacto ali e já tinha um certo tempo, né, com a relação com o Sartre, já fazia bastantes anos aí, né? E ela não podia deixar ele. Ela chegou a escrever assim que seria uma atitude egoísta dela, deixar o Sartre, abandonar o Sartre. E nessa época, o Algren rompe, né? Ele volta a se casar com a ex-esposa dele, e a Dolores Vanetti também rompe com Sartre, né? Então, foi questões aí interessantes, né? Que influenciaram aí os dois, mas tem essa questão, né? E aí volta-se o casal, né? Que se manteve aí 50 e poucos anos juntos. O Nelson Algren chegou a ir no lançamento do Segundo Sexo, ele chegou a participar aí, chegou a ir para a França e tudo mais. E foi acho que em 1949, se não me engano, 49 ou 39, não me lembro, que foi o lançamento do Segundo Sexo, né? E foi um estardalhaço na época. O lançamento, assim, chocou muitas pessoas. Né, o que essa mulher está escrevendo aí, né? Ela quer também ser um homem e tudo mais. Só que, o que é interessante do Segundo Sexo, né? Aí vamos falar, já são 7h49, é que o Segundo Sexo, ele foi uma obra muito completa, assim. Não fala sobre tudo exatamente, né? Mas até aquela época, e eu ouso dizer que até hoje, não existe uma obra tão completa sobre a condição da mulher do que foi o Segundo Sexo. A gente pode até dizer, não, mas a Simone não fala isso, a Simone não fala daquilo, não, mas ela não tinha essa questão.
a Simone ela quis tratar de uma forma universal sobre a mulher. Ela está falando da mulher de uma forma universal, né? E tanto é que ela lança 2 volumes. Um é Natureza, História e os Arquétipos. E o volume 2 é sobre os arquétipos que a mulher é na sociedade, assim, né? Quando ela é a mãe, quando ela é a filha, né? Quando ela é a moça, quando ela quando está velha, né? Quando ela está em certas profissões, assim, né? A prostituta, ela vai analisando, assim, né? E de uma forma muito aprofundada, que não existe uma obra que chegou, né, ser tão profunda assim, né? Mas assim, uma das coisas que a Simone, ela mesma fala, né, que ela deixou assim de não analisar muito bem é a mulher e a questão de classe, né? Para ela, apesar de que ela defendeu no final do Segundo Sexo que o socialismo levaria à emancipação da mulher, né? Apesar de que ela faz críticas, sim, de que o, o socialismo por si só não emanciparia automaticamente, mas ajudaria muito. Essa é a questão que é interessante, né? E ela ainda fala, né, que não existe, isso numa entrevista, né, que ela fala que não existe uma análise completa sobre a mulher e a questão de classe. Né? E ela tinha já lido outras feministas, isso ela está falando na década de 80, quando já tinha bastante teoria e tudo mais, né? E não existe. E eu também ouso dizer que até hoje a gente tem esse déficit. Por isso que muitas vezes tem essa confusão entre a questão da mulher, a questão de classe, tem isso, né? Por causa dessa defasagem que a gente ainda não chegou a ter uma obra que falasse completamente. Mas se houvesse, né, uma obra e que isso vai ser fruto de muitas reflexões, interpretações, né? Mas não pode deixar de lado o segundo sexo, né? E entrando mais na questão do segundo sexo, né, da obra em si, a Simone ela vai discordar de uma visão que até hoje a gente tem, né, que é a visão do Engels. O Engels ele vai dizer que a dominação da mulher surgiu por causa da privatização, né? Da privada, né? E então ela vai discordar da questão do Engels, né? Ela vai dizer que não exatamente a propriedade privada, né, fez surgir a dominação da mulher, porque a questão da propriedade privada poderia se dar com a igualdade dos sexos. Ela vai colocar essa possibilidade. E que não tem exatamente uma relação aí, né? Foi mais por uma condição ali em que estavam da questão de sobrevivência também e da condição deles que foi levando a dominação da mulher, que não exatamente tem relação com a propriedade privada, né? E outra coisa também que ela vai dizer aí é que ela vai discordar muito dessa visão do sagrado feminino, que hoje em dia está em do feminino, e que para Simone de Beauvoir, o sagrado feminino, ela vai até dizer nessas palavras, é um princípio masculino. Essa visão de que a mulher é relacionada com a natureza, com os ciclos da lua e tudo mais, é uma perspectiva que o homem teve sobre a mulher. Foi ele que relacionou a mulher à
natureza. Foi ele que, né? E então ela vai colocar aí que essas mistificações são visões masculinas, né? E que a história da humanidade em que ela se colocou para si mesma. Não teve isso, né? Então, a mulher ainda, ela não teve a chance de dizer quem ela é, né? Ela é sempre muito interpretada pela perspectiva masculina, né? Então, esse é interessante do volume 1, né? Os fatos e mitos. Mas isso é o volume 2, né? É a coisa mais importante aí e que às vezes a gente deixa de lado, porque é extenso, fazer um grupo de estudos, às vezes fica só no volume 1, mas esquece o volume 2. O volume 2, ele é o mais importante. É ele que vai orientar a gente a compreender a condição da mulher aí, e até nós mesmas, né? E uma coisa que já é a minha crítica, né? É que assim, o Segundo Sexo, ele não é um livro em que a gente lê uma vez e depois guarda na estante. Ah, eu li assim, o livro Segundo Sexo e, nossa, devorei o livro, li ele em, não sei, em um mês aí, os dois, e legal, muito bom. Li Simone de Beauvoir, beleza. Não, não é exatamente assim que se lê o Segundo Sexo. Ele não é uma leitura difícil, ele não é uma tese teórica, assim, filosófica e tudo mais. Ele é um ensaio, né, de uma escritora, e uma escritora que gosta de literatura. E assim, não é que ele é difícil, ele tem a sua complexidade. É que ele precisa ser lido mais vezes para a gente entender um pouco mais, sabe? Você, por exemplo, você não pode ler ele uma vez e deixar de lado. Não, você tem que ler uma vez, depois uma segunda vez, depois ler uma terceira vez, né? E essa leitura ela tem que acompanhar a idade da pessoa que está lendo. Se você, por exemplo, leu aos 20 anos o Segundo Sexo, você tem que ler ele aos 25, aos 30 anos, aos 35, aos 40. É um livro para toda a vida, porque ele vai falar da condição da mulher por toda a vida, desde a infância até a velhice. E tem coisas que a gente não entende no momento que a gente está lendo, mas que a gente vai entender quando a gente vai adquirindo mais experiência, mais maturidade, né? Então, é um livro que a gente tem que estar sempre com a gente, se a gente quer entender o que a Simone está querendo dizer, né? Porque ele é bem completo e é bem abstrato, não. Ele é bem complexo, né? E ele não é de uma leitura difícil, assim. Eu garanto que uma tese de filosofia hoje de qualquer faculdade aí pode ser mais complicado de ler do que o Segundo Sexo, né? E não é uma leitura difícil, assim, né? Não, como a gente imagina ser. E, é, e algumas coisas, assim, que são um pouco indigestas no livro, é que algumas vezes a Simone, né, pela sua perspectiva existencialista, ela é um pouco ácida com as mulheres em algumas passagens. Ela é, assim, bota, assim, umas críticas, umas coisas, assim, né, que você fica, opa, né, mas é por causa da sua perspectiva existencialista, porque ela acreditava, né, que a libertação dos oprimidos também partia
de sua responsabilidade perante a sua opressão, né? E que isso, por exemplo, assim, a sua condição de opressão, você é responsável por ela também. É responsabilidade do opressor, mas também a sua responsabilidade, né? A sua responsabilidade é sair dessa situação, sua responsabilidade é acabar com essa opressão também, né? Então, para Simone, não é uma só, a mulher não é só vítima, né? Ela não é culpada, não é exatamente culpada, mas ela é responsável por sua situação. É diferente entre responsabilidade e culpa, né? É uma questão mais, mais profunda aí. Mas essa é a perspectiva dela, né? E e ela não é só existencialista, né? Tanto é que numa entrevista que ela deu, ela defendeu a questão da luta de classes, um feminismo relacionado com a luta de classes, que ele não pode ser uma questão afastada disso, né? Porque eles estão relacionados, né? E que para ela também não existem valores femininos e valores masculinos, né? Por exemplo, aqui uma pergunta que foi feita para ela dizia que quando as mulheres se emanciparem, as mulheres elas vão criar um mundo totalmente diferente. Ela acredita que não, que o mundo não seria assim exatamente completamente diferente, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, a democracia. A democracia é um valor universal, mas ele não é um valor masculino, né? Mas só que a democracia, ela é majoritariamente dominada por homens, né? E quando as mulheres se emanciparem completamente, não é que a democracia, né, que tem o reflexo masculino, vai deixar de existir, assim, não, é um valor universal, né? Então, a democracia será representada pelas mulheres também, né? Mas é claro que os homens imprimem, né, o seu ser nas coisas, assim, né? É meio que óbvio, né? Por exemplo, a matemática é um valor universal, né? Os homens a criaram, né? Mas ela é um valor universal, ela não quer dizer que é um valor masculino. E sobre a questão dos homens, né? Para Simone, não, não deve haver uma certa hostilidade com os homens. Deve haver uma prudência. Que prudência não é a mesma coisa que hostilidade. Prudência quer dizer que uma certa esperteza, né? Você tem que meio que ficar, né? Basicamente ficar esperto, né? E, e que isso não é hostil, né? Sobre a relação com os homens e tudo mais, né? E isso ela diz quando ela critica certas feministas, assim, né? Porque a Simone de Beauvoir, ela chegou a ler, né, as teorias feministas e ela conheceu o Manifesto Scum, né? O Manifesto Scum é uma coisa mais radical, assim, mais extremista, assim, né? E qual ela discorda completamente. Então, a Simone, ela defende um feminismo que seja prudente com os homens, né? E que para os homens também podem ser feministas para ela, né? Não existia essa questão de os homens não devem ser feministas ou não naquela época, né? Essas são mais interpretações do agora, do contemporâneo, assim, né? A gente, hoje em dia, a gente meio que, isso na minha visão, né? A gente complicou muito, né? Algumas coisas. E isso atrapalha, né?
e que é um feminismo para Simone de Beauvoir que tem que ser relacionado com a luta de classes, né? Bom, beleza, eu vou terminar aqui para a gente ir para as perguntas. Obrigada, Ariane. Ariane, eu fiz algumas anotações aqui dentro da sua fala, e você falando sobre relacionamento aberto, é muito importante também a gente ver como esse contexto do relacionamento aberto nos dias de hoje, porque apesar de ser uma coisa que sempre existiu, parece ser uma coisa muito moderna, né? Só que na verdade sempre existiu, só que hoje em dia é mais aceitável. Uma pessoa, você vê uma pessoa em um relacionamento aberto, já não é tão polêmico assim como naquele tempo que Simone Beauvoir viveu. E é importante também falar como que a mulher, nessa parte do relacionamento aberto, como que a mulher é vista dentro desse contexto. A gente nunca questiona o papel do homem nesse lugar. A mulher sempre é vista como num olhar duvidoso. Por que será que ela aceita, faz parte de um relacionamento aberto? Ela sempre é vista num olhar duvidoso nessa questão maliciosa, né? E eu fico imaginando também a Simone, naquele tempo, se hoje ainda permanece isso, se naquele tempo, como que ela era vista? Esse relacionamento aberto, ele era, assim, exposto para todos, para os amigos, para todos verem que eles faziam parte desse relacionamento, ou não? Era uma coisa mais entre eles mesmo? Então, o Sartre e a Simone, eles tinham um zelo pela privacidade deles, assim, né? Não era uma coisa que eles diziam para todo mundo, nós temos um tipo de relação. Não é assim. As pessoas, elas foram vendo o exemplo deles e foram tirando suas interpretações. Não eram eles, né, que mostravam assim para a sociedade, né? Mas eles andavam muito juntos. Eles estavam para lá e para cá juntos. Então, na época, a Simone ela era vista como a esposa do Sartre. Não tinha essa questão, né, do relacionamento aberto e tudo mais, né? A Simone, ela, nos jornais, tanto é que quando ela chegou aqui no Brasil, né, teve uma manchete que dizia, Sartre veio ao Brasil e trouxe sua esposa, né? É uma manchete quando eles vieram, né? E eram franceses, né, gente? Tem uma questão de privacidade ali e tudo mais. E também isso não chegava. Lógico que a Simone ela não era tão bem vista na sociedade, mais pela questão do livro dela, né? Que chocou mais ainda. Mas é que antes disso ela tinha as pessoas vinham com certo respeito, porque além de ela era companheira do Sartre e tudo mais, né? Ela era uma mulher assim que era filósofa, né? E ela é escritora. E ela falava muito bem, né? Ela explanava muito bem nas palestras e tudo. Tem todo esse ar mais de intelectuais, né? De intelectuais. Mas o que mais provocou assim a sociedade foi as posições políticas deles, né? Porque lá na década de 70, eles começaram a apoiar firmemente os partidos comunistas, os estudantes, o Sartre e a Simone eles participaram de protestos contra o aumento da passagem, né? E por causa dessa participação, que até hoje eles colocam bilhetinhos de transporte no túmulo deles ali, né? Mas a Simone era um exemplo, assim, para as feministas, porque ela
ela era a presença, né, de que estamos no caminho certo, né? Quando você tem uma intelectual do tamanho da Simone de Beauvoir apoiando a sua causa, tem uma coisa assim mais das pessoas se sentirem mais confiantes no que elas estão defendendo, né? E a obra da Simone foi muito importante também nesse quesito, né? Porque trouxe aprofundamento teórico para o feminismo, né? Trouxe materialismo para o feminismo. Agora tem umas perguntas aqui. Sim, o Demetrius está perguntando como a Simone agiria atualmente em relação ao movimento feminista no que tange a questão de classe e o identitarismo. Então, a Simone, já lá na década de 80, ela já defendia que o feminismo tinha que estar relacionado com a defesa do socialismo e que, para ela, as feministas deveriam ser de esquerda, porque não pode haver uma expansão da mulher no capitalismo, assim, para ela, né? E, assim, ela tinha críticas ao socialismo, sim, porque ela é de uma geração de teóricos que viram o socialismo, né, a experiência soviética, na verdade, né, que não era exatamente socialismo, e ela até concorda com isso, né, a experiência soviética tendo certas recaídas, assim, né, com a questão do Stalin, né, e tudo mais. Então, ela vai colocar que só defender o socialismo não necessariamente vai levar à emancipação da mulher por questões culturais também, porque para ela os homens não estavam preparados a deixar a mulher comandar e nem as mulheres estavam preparadas a comandar. Por quê? Por questões culturais que a gente já absorve aí, né? Que elas não são completamente modificadas com a mudança econômica, mas já ajuda bastante, né? Ajuda bastante e ela concorda com isso, né? E para ela, né? Ela não teria uma identificação com o feminismo hoje, né? Porque ela tem uma visão de classe e ela coloca isso no segundo sexo, né? Tanto é que ela finaliza o segundo sexo com Marx, né? E bom, acho que é basicamente isso. Quando você falou sobre o homem ser feminista, ela não concordava com isso, né? Hoje Não, em ela dia, concordava. ela, Concordava. sim, ela concordava, desculpa. Hoje em dia, o feminismo, ele não concorda, né, na teoria ali. Eu vejo muitas, muitas pessoas, muitas mulheres combatendo isso. O homem não é feminista. Ele pode participar ali nos bastidores, mas ele não é feminista. Como que você coloca esse pensamento da Simone, que ela concordava, e hoje em dia, o que você acha que você mesmo disse que a gente complicou muito mais? Eu concordo com você. Eu acho que vai aparecendo muita coisa, sim, a gente para de questionar e simplesmente vai engolindo, e no final ninguém entendeu nada. Eu queria saber Uhum. a sua posição em relação a isso. Bom, aí eu vou resgatar a Simone filósofa, né? A Simone era uma filósofa. E ela era uma filósofa da prática também. Para ela não tem, como assim dizer, teorismo, né? Não tem essa enrolação. E você vamos fazer o que é um homem feminista e o que é um homem pró-feminista. Se a gente for fazer uma elaboração filosófica disso, vai chegar que o homem pode ser feminista. E que a Simone né, a filósofa não tem essa coisa assim de ficar, né,
brincando com a teoria, sabe? Mas por que que existiu essa questão de que o homem ele é pró-feminista, ele é solidário à causa feminista, mas ele não é? Na verdade, isso veio de uma cautela do próprio movimento feminista em relação à participação dos homens nele, porque os homens poderiam comandar, colocar suas visões próprias, né? Sem levar em consideração a visão mais a questão feminina e que as mulheres não poderiam, algumas delas, né, poderiam se sentir mal pela presença masculina e tudo mais. Então, por isso que surgiu essa questão do pró-feminismo. Não é uma questão teórica, reflete mais disso, assim, sabe, dessa cautela do movimento feminista, né? E a Simone ela vai dizer, né, que nem os homens nem as mulheres estão preparados para realmente uma parceria mista, né? Mas que de uma hora ou outra a gente vai ter que lidar com ela, porque é o que até a Simone vai dizer, né? Que tem que haver uma parceria entre o homem e a mulher para justamente pôr fim a essa opressão, né? E também instalar uma sociedade mais livre, né? E que é um trabalho enorme isso, né? Separar o homem ali facilita, isso é verdade. Facilita, né? Ajuda em certos momentos, mas que uma hora ou outra a gente vai ter que esbarrar nele, né? E aí a gente vai ter que estar preparada para isso. O Carlos Wellington fez uma pergunta. Comente sobre o último capítulo de Complexo de Cinderela, em que a autora cita Simone de Beauvoir em sua relação com Sartre. Bom, a Colette Dowling, ela escreveu o último capítulo, né? Libertando-se, o nome do capítulo, em que ela vai falar um pouco sobre a Simone de Beauvoir, né? E ela vai trazer esse exemplo para dizer assim, né, que a Simone era também uma mulher comum, né, e que também sofreu das consequências de uma sociedade machista, né? A Simone, naquela época, ela estava muito apaixonada pelo Sartre, muito estimulada pela presença dele, que é um gênio, né? Ele era um gênio e é interessante você ter uma relação com uma pessoa que é genial e tudo mais, né? Inteligente, mas corre o risco de ficar dependente dessa pessoa, né? Dependente das visões dessa pessoa e tudo mais. E foi o caso que aconteceu para Simone, assim, né? Ela deixou, assim, de ter perspectivas próprias e buscou muito as visões do Sartre, né? Só que o Sartre, ele não era um homem comum, o Sartre, né? Ele era um homem que sempre respeitou muito a mulher, né? Sempre provocou os seus amigos a terem esse respeito com a mulher, né? Tanto é que ele estimulou a terem editoras-chefes no seu jornal, ter mulheres trabalhando em posição de liderança no jornal dele, assim, né? E também porque ele tinha uma visão humanista. Então, ele percebeu isso na Simone, né? Ele percebeu que ela estava muito dependente da visão dele, né? E ela tinha perdido o brilhantismo dela, né?
das visões dela, né? E então ele chegou para Simone e falou que, ó, Simone, né, você está tendo um comportamento que eu não via antes em você quando eu te conheci, né? Você está muito dependente de mim, das minhas visões e tudo mais, né? E então você precisa mudar isso, Simone. E ele chegou a ser sincero com ela, né? Porque ele não tinha o ego masculino, o Sartre. O que é o ego masculino? É aquele homem que vê a mulher, né, dependente dele e estimula essa dependência, né? Estimula essa dependência em várias perspectivas, assim, né? Porque é o ego dele, ele quer a mulher na cola dele, assim, né, na esfera dele. Mas o Sartre ele não tinha isso, pela sua visão humanista, né? E então provocou a Simone a sair dessa bolha que ela mesma se colocou. E a Simone aceitou a provocação, né? Ela poderia não aceitar, né? Mas ela aceitou essa provocação do Sartre e ela buscou ser diferente a partir desse momento. Então, ela foi trabalhar num lugar que era distante, assim, de onde eles estavam, de Paris, foi em outra, acho que em outra província, assim, né? E foi dar aula bem longe do Sartre, ficou, acho que um ano, assim, longe dele, né? E começou a se estimular, a se estimular para ficar mais independente, mais confiante. Então, ela chegou a fazer longas caminhadas, ela percorria, fazia trilhas próximos a locais montanhosos, né, em que situações de um certo perigo, né, fizesse com que ela tivesse que confiar nela e tomar uma atitude. E foi o que aconteceu, né? Ela, nesse capítulo da Colette Dowling, narra, né, situações em que a Simone viveu ali, né, e que ela teve que tomar uma atitude, né? E acho que a atitude mais, assim, que ela precisou tomar foi quando ela pegou uma carona com um caminhoneiro, né, e o caminhoneiro estava levando para um caminho diferente do que eles planejaram ali, né? Então a Simone, ela percebeu ali na hora, e ela abriu a porta do caminhão, e ameaçou sair, assim, ameaçou se jogar. Então, teve que tomar uma atitude ali, né? E o caminhoneiro percebeu, opa, né? Essa moça aqui tá esperta. Então, teve que levar ela exatamente onde tinha que ser deixada, né? Mas é essa relação, assim. E uma das críticas que a Beauvoir escreve no Segundo Sexo, né? Para as mulheres, é que as mulheres elas têm uma certa dificuldade em receber críticas, é o que a Simone coloca. Mas e aí o que acontece? Porque a mulher, dada a sua educação e tudo mais, ela não esquece de si mesma no momento que ela recebe a crítica. Ou seja, ela leva muito para o lado pessoal, né? A crítica. E muitas vezes essa crítica está sendo mais geral, assim, né? Que poderia ser dada para qualquer outra pessoa, mas ela leva muito para o lado pessoal, né? E isso faz com que a mulher não aceite a crítica, né? Se colocar na defensiva, né? Então é uma das coisas que ela põe assim, né? Que a mulher ela precisa esquecer de si mesma em certos momentos, assim, para conseguir aprender, esquecer de si mesma. E aí, né, esquecer que quando ela ouve alguma coisa assim, né, esquecer, não levar para o lado pessoal e pegar isso, entender, né, e tentar transformar, modificar. Mas eu acho que é isso. O Cana, Diego Cana, ele citou um momento que foi muito importante ele ter citado aqui, que foi no Enem de 2016.
que a Simone Beauvoir foi citada, e através de todas essas fake news aí que você falou também bastante, que é importante a gente desconstruir todas elas, que elas viram verdades muito fácil, né? Esse Enem de 2016, logo após a Simone de Beauvoir ser citada, houve muito buchicho, né, sobre ela, e aí veio muitas outras fake news na frente, falando sobre ela, então foi uma onda de misoginia nas redes sociais na época, né, você se recorda com certeza desse momento, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre. Então, a Simone, né, apareceu no Enem e foi uma pergunta ali super de boa, né? Porque apenas tocou na frase que todo mundo já conhece, né? Não nasce mulher, torna-se mulher. E aí, né, como esse pessoal relaciona que a Simone era de esquerda, que tudo mais, comunista, né? Na verdade, a Simone era muito mais existencialista, né, do que, apesar de ela ser de esquerda, né, ela defender ideais socialistas, ela era muito mais existencialista, né. E é engraçado que naquela época, no site Wikipédia, onde tem escrito sobre a Simone de Beauvoir, e é importante dizer isso, foi modificado muitas vezes a biografia dela lá no site da Wikipédia. E tem algumas coisas lá escritas que estão equivocadas, né? Algumas coisas ali que pegaram um documento em que ela assinou junto com os teóricos, Michel Foucault, naquela época, um documento contra uma lei, né? E essa lei é utilizada por quem quer provocar, né? Contra a Simone, contra os teóricos, né, tá defendendo é, essas coisas que eles dizem, né? Mas não era nada disso, assim. Tem que ver o contexto também. É importante ver o contexto, né? É que essa lei, né, ela criminalizava pessoas potenciais inocentes ali, né? Porque ela colocava tudo no mesmo saco ali, né? Qualquer coisa poderia ser identificada como um crime, ao invés de fato, ser eficiente. Então, por isso que eles foram contra essa lei, né? Porque eles também tinham, gente, influência de maio de 68, né? Eles tinham uma visão ali que a sociedade tinha que ser mais livre, assim, né? E que essa liberdade, não na visão das pessoas que fazem discurso de ódio, que é libertinagem, né? Não, eles eram teóricos aí, eles eram filósofos, eles tinham princípios, eles tinham uma visão bem mais aprofundada, né? Do que essas pessoas que ficam, que leem qualquer coisa, escrevem qualquer coisa, assim, né? O Carlos Wellington perguntou qual o capítulo mais provocador de O Segundo Sexo? Tem aí algum capítulo mais provocador ou é o livro inteiro? Eu acho que é o livro inteiro, assim, né? Mas só que, assim, ela vai indo numa escala, ela vai chegando até, né? Então, os capítulos mais provocadores são lá para o final. Eu gosto bastante da mulher independente. Gosto bastante desse capítulo, assim. Eu acho que ela é muito boa. Mas agora acho que agora eu lembrei, assim. Para mim, o capítulo mais provocador foi a moça. A moça, porque é, ela vai
descrevendo exatamente como vai se criando em nós, né, mulheres jovens, certos elementos que são perigosos para a gente, assim, né? E que mais para frente do livro ela vai falar sobre eles, né? Mais especificamente, mas é a partir da nossa juventude que eles vão surgindo. Então, a moça é o mais provocativo, né? Mas o capítulo A Narcisista é bom, assim, é bom, mas só que a moça chega a ser mais completo nisso. Já fala de outras coisas também. E além do livro O Segundo Sexo, tem outros aí da Simone, né? Você tem alguma outra indicação de leitura da Simone que também é importante? Então, tem o livro Mal Entendido em Moscou, que é muito bom também, que ele é um dos mais conhecidos, né? Tem a mulher, acho que era a mulher. Esqueci, gente, esqueci. É quando a pessoa acontece uma quebra de expectativa com a pessoa. Aí tem essa palavra que fala, que é completa, né? E eu gosto muito também do ensaio, dos ensaios dela, né? Não só os, os romances, mas os ensaios dela também são muito bons. Tem o Pensamento da Direita Hoje, que ela faz uma análise muito interessante sobre a direita, assim, né? E também Todos os Homens São Mortais. Esses são bons. A Mulher Desiludida, que colocaram nos comentários, é isso mesmo. É bom também. Acho que todos, assim, são bem interessantes, né? Para quem quer ver a Simone mais filósofa, né? Os ensaios dela são muito bons, né? Até a sua posição política também, né? E ela também escreveu romances autobiográficos, né? Para quem quer conhecer como foi a velhice dela, né? A sua maturidade e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Ariane? Bom, acho que a gente falou de bastante coisa, né? Uhum. Tá bom, leiam um livro, né? O Segundo Sexo. Conheçam mais sobre a Simone e aquilo, né? Não se lê uma vez, se lê mais de uma. Isso que eu achei interessante, né? A mulher ler o livro da Simone e servir para todas, não só servir, mas ser necessário para todas as fases de vida dela, né? Porque existe livros que a gente lê e serve para aquele momento apenas, mas ela vai caminhar com a gente a nossa vida Uhum, inteira. Ele vai nos ensinar sobre a nossa questão sobre a questão do gênero a vida inteira, e isso eu achei muito interessante mesmo. Ela é muito importante para as mulheres, e também a gente não pode também falar só para as mulheres, né? Eu acho muito importante uhum, os homens lerem, né? uhum, sim. Porque o feminismo ele ainda é muito visto como algo de não de derrubar o homem e não o machismo, que o homem também é vítima do machismo, né? Então ele é muito distorcido, ele é visto de uma forma muito distorcida ainda, e eu acho que muito mais do que nós, os homens deviam participar desse tipo de leitura, desse tipo de conhecimento, porque isso afeta esse Uhum, tipo de coisa afeta muito eles. E
na questão lá do homem feminista, né, que a gente falou, a Simone, ela teve relações ali com homens que tinham uma mente. Ipa. Será que caiu? Gente, caiu a Opa, internet, vocês estão me ouvindo? agora sim. Ariane, não sei se foi da Ariane, se foi o meu. Acho que foi o seu. Voltou? Voltou. Então, a Simone, ela teve relacionamentos com homens que, além de eles serem muito participativos nessa questão, foi muito importante até para a própria obra dela, de visão do próprio feminismo, que, como o Nelson Algren, que você citou, ele falou, não, para você falar, já que você vai escrever sobre o feminismo, você tem que conhecer a quebrada, né? Dizemos assim, tem que conhecer o povo negro. E é muito difícil você ter, nós mulheres, a gente ter uma relação com homens que tem esse tipo de visão no feminismo, né? É muito difícil você ver um homem que ele não critique o feminismo. Hoje em dia, eu digo, pelo menos nas minhas relações, eu não me queixo na maior parte. Os homens que eu conheço, que eu tenho amizade e tudo, eles são bem assim compreensivos e participativos nessa questão. Mas ainda a gente encontra muitas coisas, né? Que eles mesmos têm que debater, têm que combater, né? Que fica muito implícito para eles ainda. Só que eu acho que o que a Simone ter falado que o homem ele pode ser feminista, ela concordar com isso, eu acho que também, isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que é por causa das relações que ela teve também, né? Então, talvez se ela tivesse relações aí com homens com pensamentos totalmente opostos, talvez isso teria sido limitado ela a pensar dessa forma, não sei, porque a gente não. Eu acho que o feminismo foi para esse lado por causa disso, né? Do homem não poder ser feminista, né? Justamente por causa dessas relações que cada vez mais vão ficando mais pro lado oposto dessa coisa toda que eu falei. O que você acha? Bom, acredito que a mulher, né, aí já no início ainda da sua fala, a mulher precisa buscar, quando tem a relação com o homem, muita honestidade, assim, muita sinceridade da parte dele, né? Tem que exigir honestidade e sinceridade, né? E tem que ser prudente, tem que ser atenta, né, aos homens com quem ela está se relacionando, né? É importante ter essa atenção. E a Simone, ela era conhecida também, né, porque por ter essa atenção assim com quem ela se relacionava. E ela não era, né, baseado nos relatos assim dos próprios homens que relacionaram com ela, né? Ela não era uma mulher fácil assim que você tinha que aceitá-la, né? Você tinha que aceitar o jeito dela, você tinha que aceitar que ela tinha sua independência, sua autonomia ali, né? E era preciso respeitar isso, né? E que ela colocava isso muito claro. Ela colocava assim, como se colocasse na mesa, assim, ó, eu sou assim, eu tenho a minha independência, a minha autonomia, e eu só vou me relacionar quando houver respeito a isso, né? Eu tenho a minha relação com o Sartre e tudo mais. Ela era muito clara, assim, muito sincera e queria honestidade também deles, né? A sinceridade, né? E que a gente também tem que colocar isso com os homens, né? Porque pela sociedade eles estão acostumados a comandar a relação,
né, a comandar, impor a sua visão e tudo mais. E esses são os problemas das relações com os homens e mulheres, né? E a gente também tem que ter essa postura, né? É, essa postura tem que se refletir dentro das organizações, dentro dos movimentos, né? A participação da mulher nas organizações, movimentos, não pode ser apenas dentro do setor feminista da organização ou do movimento. Ela tem que se dar, né, nos espaços mistos também. Tem que ser colocado nos espaços mistos, não ficar só nisso também, né? Mas a Simone, ela tinha percepção de que ela tinha certos privilégios, sim, né? Porque ela tinha uma educação, né? Foi voltada para ela ter uma certa independência, né? Ela estudou filosofia e além de que a inteligência que ela tinha, né? O discernimento que ela tinha possibilitou com que ela fosse assim, né? Que tivesse a postura que ela teve, assim, né? E ela também, isso também no segundo sexo, e nas entrevistas que ela deu, ela percebe que a condição que ela teve não foi a condição que a maioria das mulheres tem, assim, né? Ela reconhece isso, né? Ela reconhece que e na própria relação com os homens, né? Ela teve liberdade de poder escolher, assim, né? Porque ela teve acesso a uma educação melhor, né? E, e ela reconhece que a maioria das mulheres, por causa da educação, muitas vezes não tem um certo prudência com quem se relaciona, né? Por causa da educação, né? E coloca a mulher como submissa ao homem. E o amor romântico também. Tem a questão do amor romântico que funciona como uma ilusão para a mulher. Muitas vezes, as mulheres, isso já li, né? Em algumas análises de psicologia, que algumas mulheres não percebem certos comportamentos agressivos nos homens, né? Por causa da questão do amor romântico. O homem já apresenta certos impulsos agressivos, só que ela não percebe, né? E que isso vai se dar de uma forma, a percepção se vai se dar lá na frente, né? Quando já estão casados, quando já estão com filhos, né? E aí acontece um episódio de violência, né? E o amor romântico, esse mito, atrapalha demais, né? E toda uma outra gama de situações, né? Que isso que vão contra, né, a uma relação mais autônoma entre homens e mulheres. Mas a Simone, ela tinha essa percepção e por isso que ela se declarou feminista e por isso que ela defendia o feminismo e o socialismo também, porque a liberdade da mulher, a emancipação se daria melhor numa condição em que não haveria classes, essa divisão, né? Essa opressão do trabalho, né? Bom, a gente está indo aí para quase 2 horas de live. Vamos finalizar. Gostaria de fazer aí as considerações finais, alguma coisa? Teve uma pergunta aqui, né? Perguntaram para Simone se ela se sentiu discriminada por ser mulher. Qual foi a resposta? Eu acho que foi aquilo que eu acabei de dizer, né? A Simone, ela buscou se cercar de pessoas que tinham um pensamento mais próximo ao dela, assim. É óbvio que a sociedade influenciou também, né? Mas ela sempre teve uma postura
de se colocar né? E de lutar coletivamente. Então, isso foi importante ali, né? Para a sensação dela, né? Mas, pelo que eu li, assim, ela não se sentiu, né? Não sei se ela está fazendo um meia-culpa por ser uma mulher muito diferente, né? Porque eu sou uma mulher privilegiada, porque eu tenho né? Eu tive privilégios durante a vida, assim, né? E ela está fazendo então, por isso que eu não me senti discriminada, e ela diz isso, assim, para se solidarizar com o movimento feminista, porque não quer dizer que não exista essa discriminação, e porque não houve porque ela é privilegiada, assim, né? Mas acho que é isso. Bom, considerações finais leiam Segundo Sexo. Leiam Segundo Sexo, é muito importante para a atualidade. A gente tem que entender que a sociedade ainda não mudou, a condição da mulher não mudou, né? Apesar de que teve, né, de lá para cá, sim, lógico que houve algumas alterações, mas a gente tem que entender que essa onda conservadora pode influenciar aí também, né? É aquela frase da Simone, né? Sempre temos que ser atentos aos nossos direitos, que qualquer onda conservadora, eles são questionados. E tem muita coisa a ser trabalhada, né? Tem muita coisa a ser trabalhada, não só questões materiais, assim, da vida da mulher, né? Direitos reprodutivos, salários iguais, mas tem aqueles pequenos detalhes ali, né? Que ainda se mantém. Ariane, muito obrigada, adorei. Foi uma live de muito conteúdo, acredito que influenciou muito também daí eu ler também, fazer outras leituras da Simone, porque eu considero ela total. Ela é uma mulher foda, ela é uma mulher que ela contribuiu bastante na minha vida acadêmica e tudo, e também na minha vida pessoal, né? Porque somos mulheres, né? E e a leitura dela é muito importante na nossa vida. E muito obrigada mesmo. Ontem foi Dia aí Internacional da Mulher e eu quero mais lives como essa, citando aí outras personagens muito importantes aí na história do feminismo. E mesmo que eu não vá mediar nem nada, eu vou participar. E agradeço de verdade, viu? Obrigada também. E a todos que participaram também aí, viu? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Raquel. A gente vai finalizando, então, aqui. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau.